Deus. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu também. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho meio rouco? Os irmãos me perdoem. Aleluia. Disso. Deixa eu só organizar aqui. Abra o livro de vocês no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Vou ver juntamente com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez, diante da tua santa presença, Deus, eu quero te pedir aqui, Deus, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre esse ambiente, Espírito Santo. Senhor, venha usar a minha vida, que a partir de agora não seja somente o Mateus, mas que teu Espírito possa me dirigir em tudo que eu vou falar, pensar, que eu esteja atento a ouvir a tua doce e gloriosa voz. Eu oro, Deus, repreendendo toda obra de Satanás, todo espírito maligno, toda distração, tudo aquilo que tenta nos roubar, Deus, do Senhor. Eu repreendo, Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Cristo Jesus, Senhor. Que a tua palavra hoje, Pai, ela possa penetrar, Deus, aonde a mão humana não chega mais, Senhor. Mas que a tua palavra ela possa nos destruir, Deus, as fortalezas do inimigo, Senhor. Quebra, Deus, faz toda a obra, todo o laço das trevas, Senhor. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Abra os olhos do nosso coração e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, como foi cantado aqui, orado aqui. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender e compreender qual que é a tua vontade para nós no dia de hoje, Senhor. E eu te dou total liberdade, Espírito Santo, para se o Senhor quiser fazer da tua forma, faz, Senhor. Se a tua vontade hoje for corrigir, corrija. Se a tua vontade for curar, Deus, que haja cura física também no nosso meio. Se a tua vontade for trazer de volta pessoas, assim faça, Deus. Mas faça tudo, Deus, conforme a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Anjos do Senhor, esteja em prontidão. Deus, guarda essa casa, esse salão, Pai, com a tua presença, Pai. E nós cremos, Deus, que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus. Vamos repetir esse versículo? Vamos repetir esse versículo para ficar bem cravado nas nossas mentes? Vamos lá. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Hoje nós vamos falar sobre permanecendo no primeiro amor. Hoje o pastor Rodrigo falou comigo. Eu estava ali desde a hora que ele me comunicou sobre trazer a palavra de hoje. Eu estava em oração, num espírito de oração, e o Senhor ele trouxe essa palavra que eu estava meditando também durante a semana, conversando com a Isa, e nós vamos falar sobre permanecendo no primeiro amor. E nós temos aqui Colossenses 2,6, já dá uma característica, já dá um direcionamento da onde que Deus ele quer e da forma que Deus ele quer que a gente viva para Ele. E esse versículo ele é muito claro, ele fala da mesma maneira que um dia você recebeu
a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Versículo de número 1, perdão. Texto bem conhecido de todos nós. Apocalipse, capítulo de número 2. Diz assim. Trouxeram água, glória a Deus. Deus abençoe. Eu estou ruim, não estou precisando de água. Não vi quem trouxe, mas Deus abençoe a vida de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Um parênteses aqui antes da gente continuar. Olha que interessante o que Jesus está falando. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, aquele que anda, aquele que passeia no meio da igreja, ele está aqui, quem crê? Amém. 3 pessoas, aquele que passeia no meio dos candelabros de ouro, ele está aqui. Eu não sei se você crê, mas aqui eu estou sentindo a graça do Senhor Jesus. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento em toda a espécie por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Versículo 4: entretanto, contudo, porém, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Por muito tempo, irmãos, eu imaginei que quando falava de abandonar o primeiro amor, era como se fosse algo que Deus ele tolerava, como se fosse algo que era comum. Eu aceitei Jesus, estou vivendo para Ele, mas chega um momento que eu perco ali aquele primeiro amor, e a gente trata isso como se fosse algo que Deus tolera, como se fosse algo natural da caminhada cristã. Mas eu quero te dizer, não é normal a gente abandonar o primeiro amor. É sobre isso que eu quero falar, sobre a gente permanecer no primeiro amor. Eu não sei você, mas eu tinha isso na cabeça. Não, eu abandonei o primeiro amor, mas eu ainda estou continuando fazendo as coisas para Jesus. Está tudo certo, está tudo bem. Não está. Sabe por quê? Não tem como você abandonar o primeiro amor, o amor, e continuar na presença de Deus. As duas coisas não dá. Ou você ama a Deus, ou você não ama. É por isso que Deus ele vai tratar em Apocalipse você abandonar o primeiro amor como sendo pecado, como sendo algo que, se você não se arrepender, a Bíblia ela fala: tirarei de você o seu candelabro de ouro. Ou seja, você corre o risco de sim não ir para o céu, de você ir para o inferno. Eu sei que parece duro, essa palavra também é para mim. Tá sempre a palavra, ela precisa ferir o pregador primeiro, para depois ferir a igreja. A espada de 2 gumes, ela fere aí, mas ela também fere aqui, ela também serve para mim. Eu também preciso me enquadrar na palavra de Deus. Mas eu quero estabelecer primeiro aqui esse fundamento. Não existe você abandonar o primeiro amor e continuar sendo cristão, e continuar servindo ao Senhor da maneira que Deus quer. Porque ou você está crescendo no amor, ou você está vivendo no amor, ou você não está. Porque o amor ele é o próprio Cristo. E se você abandona o amor, você abandonou Cristo Jesus. E isso pode ser sim que a gente esteja trabalhando para Jesus e também abandonando o amor. Essa palavra no grego, abandonar o amor, ela tem algumas conotações, ela tem alguns significados.
dentre eles, né, que são muitos, negligência, negligenciar o amor, deixar o amor de lado, deixar de lado, negligenciar, não priorizar. Tem alguns significados dessa palavra, não abandonar, ou abandonar o primeiro amor. Mateus, me prova na Bíblia, me dá um exemplo. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao 42. Eu não vou ler, mas é a passagem. Se você quiser colocar aí, você pode colocar. É a passagem que vai falar de Marta e Maria. Certa vez, Jesus, quem entra na casa? Jesus, ele entra na casa de Marta e de Maria. Só que aí Marta, ela começa a trabalhar, a fazer o serviço para Jesus, e começa a ficar fadigada com muitos afazeres, começa a até mesmo questionar. Mas aí você conhece a história. Maria, ela senta aos pés de Jesus, e aí Marta vai questionar Jesus: Senhor, tu não importa que a minha irmã, tu não importa que ela fica lá sem fazer nada, eu estou aqui trabalhando. Então qual que é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês? Que é a parte da prioridade. A gente pode sim estar trabalhando, servindo a Jesus e negligenciando Ele, e negligenciando a presença dele. Porque pensa comigo, se Jesus estava na casa e Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, então significa que Maria estava na presença de Jesus. Maria estava priorizando a presença de Jesus e não somente o serviço. É por isso que quando Jesus ele vai se apresentar para a igreja de Éfeso, ele fala: ó, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu trabalho árduo, eu conheço que você coloca os falsos apóstolos à prova, eu conheço tudo isso, mas eu quero falar para vocês, igreja de Éfeso, eu tenho porém contra ti, que vocês negligenciaram, que vocês deixaram de lado, que vocês não priorizaram mais o primeiro amor. E o primeiro amor, o amor, ele é o próprio Cristo. Então esse é o primeiro fundamento que eu quero que você entenda e saia daqui hoje pensando nisso. Não tem como viver o cristianismo sem estar no primeiro amor. Sabe por quê? O amor não tem fim. Amém. Fala para o seu irmão do lado: o amor não tem fim. O amor não acaba. A gente criou essa ideia de que o amor acaba, mas o amor não acaba, pastora. Nós precisamos, como nós lemos em Colossenses 2:6, assim como, ou seja, da mesma maneira que lá no começo você aceitou a Cristo Jesus o Senhor, você andai nele. Só existe uma opção para nós: é andar no amor de Jesus, é crescer no amor de Jesus. A gente tem que estar crescendo sempre de glória em glória, a imagem do Deus invisível. É por isso que a gente precisa crescer e andar no amor. Não existe você aceitar Jesus e caminhar naquela paixão sua e depois você parar. Está errado isso, é isso que eu quero trazer. Não existe. Deus trata abandonar o primeiro amor como pecado, como algo grave. E a gente não pode abandonar o primeiro amor. Então, primeiramente tudo, tira do seu linguajar: eu preciso voltar ao primeiro amor. Se você precisa voltar ao primeiro amor, isso significa que você precisa se arrepender. Como qualquer outro pecado, como a prostituição, como o adultério, como qualquer outro pecado, se você não está vivendo no primeiro amor, você está em pecado. Ou eu, se eu não viver no primeiro amor, também estarei no pecado. Eu sei que parece duro, mas a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará.
E aí eu quero falar com vocês bem rapidamente sobre 3 características que podem nos roubar de viver o primeiro amor. Então você já aprendeu aqui que não existe isso de você abandonar o primeiro amor e continuar na sua caminhada cristã de uma forma aceitável a Deus, porque Deus ele não aceita. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Nós precisamos cumprir o primeiro mandamento. E aí nós vamos falar sobre 3 características que podem nos roubar de viver o primeiro amor. Porque, como eu falei, nós que somos cristãos, nós sempre temos que estar no primeiro amor e sempre crescendo nele. Sabe por quê? Por exemplo, eu casei com a Isa, vai fazer 4 anos em novembro mesmo. É isso, né? Me ajuda aí. Quando eu conheci a Isa, o meu amor pela Isa era 1. Só que hoje, com o nosso relacionamento, se aprofundando mais no relacionamento, no conhecimento, o meu amor por ela cresce a cada dia, da mesma maneira como Jesus. O nosso amor precisa crescer com Ele, para Ele, todos os dias. É por isso que Deus ele não trata como normal você não amar mais o Senhor, como Ele sendo o seu primeiro amor. É porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita também te dividir. É por isso que nós temos que aprender de uma vez por todas, sempre estar e caminhar no primeiro amor. Todos entenderam isso? Posso ir para as 3 características? Então, a primeira característica que pode nos roubar de viver o primeiro amor é falta de profundidade. Abre sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 13. Antes da gente ler aqui, talvez você nunca tinha ouvido falar sobre essa questão do amor, sabe? Porque até mesmo eu estava meditando esses dias com a Isa, esses tempos com a Isa, a gente falando, não tem essa, não existe isso de abandonar o amor. Ou se você abandonar o amor, você está abandonando Deus. E se você abandona Deus, significa que você não está mais em sua presença, ainda que esteja servindo, ainda que esteja trabalhando. Então isso ficou muito claro para a gente. Eu fui estudar para ter a certeza daqui para pregar, que a gente tem que tomar cuidado. De fato é isso, não existe abandonar o primeiro amor, é pecado, sabe? É transgressão, te afasta de Deus. Deus não quer que você viva longe do primeiro amor. Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que conhece, Ele é um Deus que sabe que se você não viver no primeiro amor, isso vai te prejudicar. Não é porque Deus ele necessita da nossa adoração, não. É porque Deus ele sabe que Ele é a melhor opção para nós. É que Deus ele sabe que nele nós temos vida. Olha que interessante, antes da gente ler isso daqui, o filho pródigo, quando ele saiu da presença de Jesus, sabe como Jesus tratava o filho pródigo? Como morto. Tanto que quando o filho pródigo ele volta, Jesus ele se alegra, representando o pai, e ele fala: me alegrei, porque este meu filho, ele estava morto e reviveu. Então, longe da presença de Deus, não há vida. Ainda que pareça que você está trabalhando, cheio de riqueza, fazendo as coisas longe da presença de Deus, não há vida. E Deus ele te trata como morto, porque você está longe dele. Ele é a própria fonte da vida. É por isso que quando o filho pródigo volta, ele fala: me alegrei, porque este meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Aleluia.
Então aprenda isso. Se você não está no primeiro amor, você está fora dele. E é isso que Deus ele quer que você aprenda, para que se você se enquadrar nessas 3 características, você se arrependa hoje e você volte para Ele, para que Ele também, assim como Ele abraçou o filho pródigo, eu tenho certeza que Ele vai abraçar você. Então, primeira característica, falta de profundidade. Lucas 8,13 diz assim: as que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuindo raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Então a primeira característica que pode nos roubar do primeiro amor, ou do amor, ou nos roubar do próprio Deus. Então isso eu quero que fique muito claro, estou repetindo de propósito. Sair do primeiro amor é sair de Deus. Então eu vou tratar aqui, características que podem nos roubar de Deus. A primeira é falta de profundidade. E a Bíblia vai falar em Lucas 8,13 que é semelhante àqueles que a semente caiu sobre a rocha, que simbolizam que se recebem a palavra com alegria, assim que elas as escutam, contudo, não possuindo raiz, não possuindo profundidade, elas se perdem no meio do caminho. Elas creem por um período, mas logo elas perecem. O que é falta de profundidade, de criar raiz, estabelecer raiz? É você crescer. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Presta atenção na palavra crescer. Não é só aceita a graça, aceita o conhecimento. Não, é cresçam na graça, que também simboliza o poder de Deus, e no conhecimento. Errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então como que nós produzimos profundidade? Primeiro, a gente tratando a presença com prioridade, tratando Cristo como Maria tratou, priorizando a presença de Deus. Nós falamos na conexão dessa terça sobre como atrair a presença de Deus. Se você não está participando, participe, porque é a bênção do Senhor. E aí, se você não está lendo a palavra, se você não está orando, se você não está jejuando, e outra coisa, Deus tem falado muito com nós, com a liderança, jejum não é só para um propósito, não. Jejum tem que ser uma prática. Repita comigo, prática de nós cristãos. Porque se nós amamos o Senhor, nós temos que crescer na graça e também crescer no conhecimento. Mas profundidade não está só ligado a você crescer no conhecimento, crescer na graça. Você também precisa crescer na comunhão. Você precisa crescer no seu relacionamento com Jesus. Como eu falei, eu conheci a Isa há um tempo e agora eu conheço muito mais ela do que antes, porque nós temos um relacionamento. E quando nós temos um relacionamento, nós vamos se aprofundando no conhecimento um do outro. E aí você vai conhecer, não, isso daqui agrada a Deus, não, isso não agrada. Não, isso daqui é benéfico, é bom eu praticar isso para o Senhor, não, isso não. E aí começa você a ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que às vezes só do Espírito Santo. Às vezes a Isa só olha para mim, eu já sei o que ela quer falar. Às vezes a Isa olha para mim, eu já sei, meu Deus, acho que eu deixei a roupa na cama, certeza. A toalha na cama. Porque é intimidade. Fala com o seu irmão, intimidade. É isso que Deus ele quer ter com você. Intimidade. E se você não tem profundidade, isso tenho certeza, isso pode e provavelmente vai te roubar da presença de Deus.
Você precisa criar profundidade, raiz. Já viu as pessoas que ficam, como que é a palavra? Não é sararicando, fala? Sassaricando de igreja, de lugar para o outro. Não cria raiz em um lugar, não cria profundidade, sabe? Não estabelece relacionamento com o irmão, com a irmã. A gente precisa se aprofundar, criar raiz. A Bíblia vai falar: certo homem, ele colocou a sua vida na rocha, e bateram os ventos, vieram ali as tempestades, deram contra aquela casa, e ela permaneceu em pé, porque ela estava firmada na rocha. Só que a outra, na mesma questão, ele estabelece a sua casa na areia, e a mesma tempestade que deu em um, deu no outro. Só que quem estabeleceu a sua fé, a sua casa na areia, deram a tempestade, é o que o versículo está falando, não permaneceram de pé. E sabe o que eu aprendi sobre essa passagem, sobre construir sua casa na rocha e construir sua casa na areia? Sabe qual que é a diferença de um para o outro? Porque os dois construíram a mesma casa, os dois construíram sobre o mesmo lugar ali, um na pedra e outro na rocha. A diferença entre eles é que quem estabelece a sua casa na rocha encontra profundidade, porque a rocha ela está sempre lá no lugar profundo. É isso que está dizendo. Você construiu sua casa na rocha, ou seja, você cavou a areia até encontrar a rocha e você se estabeleceu nela. E porque você se estabelece nela, pode vir o tempo que for, pode vir, irmão, o que for, nada nos separa do amor de Deus. Nada, mas nada é nada, irmão. Falaram mal de mim, problema de quem falou mal. Eu não saio da presença de Deus. E fizeram tal coisa, tudo bem, pode até ser que alguém fez, mas se você saiu da presença de Deus, é porque você não estava firmado nela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou você tem profundidade em Deus, você não tem. Não tem o meio termo. Me causaram dor, me causaram dano, fizeram tal coisa. Eu até reconheço que em alguns casos, como hoje tem infelizmente acontecido na igreja, e quando eu falo igreja, não é aqui, mas hoje tem acontecido muitos escândalos na igreja, por conta de pastores, de pessoas que não estavam ali firmadas na rocha, ou deslizaram, caíram, e de fato pode até acontecer. Não aqui, graças a Deus que nossa igreja de fato é uma igreja muito abençoada por Deus. Mas em outro lugar, se alguém tivesse essa desculpa, me fizeram tal coisa, tudo bem, troca de igreja, mas não sai da presença de Deus. Não existe isso, irmão. Eu saí da presença de Deus porque me magoaram. Desculpa, irmão. Pode ser até que alguém te magoou de verdade, mas isso não é desculpa para você sair da presença de Deus. Se você teve um encontro com Cristo ressurreto, irmão, se acontecer algo grave, como aconteceu nos Estados Unidos agora, que um pastor ele assediou uma criança, e aí imagina aquela mulher, de fato, ela foi ferida por alguém na igreja. Só que mesmo nesse caso, para você entender, nesse caso tão profundo, não pode sair da presença de Deus. Troca de igreja, não frequenta a igreja daquele irmão. Foi denunciado, vai ser preso para a glória de Deus. Esses cabras têm que ser presos. Mas não existe desculpa para sair da presença de Deus. Jesus. Se você está firmado na rocha, irmão, quanto mais alguém fala mal de você, irmão, a gente tem que estar calejado para isso, de verdade. Falaram mal de mim. Vou fazer uma conversa com a minha mão. Gálatas 1:10. Se me importasse, eu sempre repito isso, se me importasse agradar aos homens, eu não seria mais servo de Cristo, porque chega um momento que ou a gente agrada a Deus, ou a gente vive para agradar os homens. Então a primeira característica é essa, é falta de profundidade. Então começa a observar na sua vida, eu vou observar na minha também. Será que não está faltando um pouco de profundidade?
E profundidade está ligado com relacionamento, com se estabelecer, com você firmar, sabe, na rocha. Segundo ponto, falta de tratamento. Repita comigo, falta de tratamento. Falta de tratamento. No mesmo capítulo, Lucas 8, versículo de número 14 agora. Diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Então, outra característica que pode nos roubar de Deus, do primeiro amor, porque Deus, Ele é o primeiro amor, a gente tem que ter um primeiro amor para sempre, até Ele voltar, e ainda na eternidade nós vamos estar ali adorando Ele para todo o sempre. Então essa é mais uma característica, é falta de tratamento, que significa que áreas que a gente não trata, pode lá no futuro nos roubar da presença de Deus. Então aqui está falando das muitas ansiedades, está falando também pelas riquezas, pelos prazeres da vida. Então se essas áreas não é tratada em você, se você não permite o Senhor, o Espírito Santo, te tratar nessas áreas, vai chegar um dia que você vai sair da presença de Deus. Você vai abandonar o primeiro amor, porque está escrito na palavra: aqueles que ouvem, todavia, seguirem seu caminho, mas são sufocadas pelas muitas ansiedades, são sufocadas, sabe? São apertadas pelas riquezas, pelos prazeres ainda dessa vida, não deixou que morrer essas coisas em nós. Aí foi a Cris, eu acho que leu aqui, ou falou, uma semente para ela dar fruto, ela precisa fazer o quê? Morrer. E para a gente também dar fruto, muita coisa precisa morrer dentro de nós. Verdade, Deus. Os prazeres dessa vida a gente precisa abandonar. As muitas ansiedades, nós precisamos tratar essas áreas das nossas vidas, porque senão essas coisas começam a te sufocar. E aí você percebe que você já não tem mais tempo para ler a palavra, para buscar o Senhor, porque você está sendo sufocado por todas essas coisas. E aí isso vai e te rouba da presença de Deus. Prazeres da vida, riquezas. Aqui está falando também de trabalho, mas nós vamos chegar também nesse contexto. Prazeres da vida, vamos lá, quero que vocês me ajudem aí. Fala um prazer dessa vida aí. Quem é o corajoso? Vamos lá, gente, vai. O que é o prazer dessa vida? Pode. Dinheiro. O que mais? Lazer. Comer. Beber. Beber água daí. Beber água. Entretenimento. Prazeres da vida. Isso pode te sufocar. E se você não for radical, essas coisas vão te roubar da presença de Deus. Essas coisas vão te roubar do próprio Deus. E você vai consequentemente abandonar o primeiro amor. Então você precisa tratar essas áreas na sua vida. Se você sabe que essas coisas te inclinam, você precisa tratar. Você precisa fazer morrer. O apóstolo Paulo, ele fala: fazei morrer as obras da carne. Fazei morrer. Cabe a nós, a atitude nossa. Depende de nós fazer morrer. Deixar de lado as coisas do mundo, esses prazeres. Então, a gente tem que tomar cuidado com a falta também de tratamento, falta de profundidade, falta de tratamento. E o último, e eu já vou encerrar, nesse a gente vai ler alguns textos.
A terceira característica que pode nos roubar de Deus ou de viver o nosso primeiro amor são as distrações. Repita comigo: as distrações. Mais alto: as distrações. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 5. Versículo de número 5. Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E disse mais o faraó: Eis que agora a população dessa terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e antes de ontem, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha que necessitam. Todavia exigem deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e antes de ontem. Não abastereis mais nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a Ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Olha que interessante. Faraó, o povo ali estava no começo, antes de Deus apertar Faraó, o povo estava acomodado ali. E por ele estar meio acomodado, eles tinham tempo para adorar o Senhor. Só que aí Faraó, que é uma tipologia também de Satanás, ele pega uma estratégia que é a mesma estratégia que ele usa até hoje. Ele coloca mais serviço, coloca mais afazeres, coloca mais coisa para o povo fazer. Para quê? Para que eles não tenham tempo de clamar ao nome do Senhor Jesus. Então é a mesma estratégia que Faraó usou, é a mesma estratégia que Satanás usa até os dias de hoje, as distrações. Ele usa isso para nos roubar da presença de Deus, para nos roubar do primeiro amor. E a gente precisa estar atento, porque tem coisas, irmão, que às vezes não é pecado, mas nos roubam da presença de Deus. Marta deu esse exemplo. Marta estava servindo ao Senhor, e acredito que às vezes até com boa intenção. Eu não acredito que Marta estava fazendo o serviço ali com má intenção, não. Ela queria fazer ali com boa intenção, mas mesmo com boa intenção, a gente ainda pode negar a Jesus. A gente ainda pode negligenciar a presença do Senhor. Marta fez isso. Marta deu mais prioridade naquele momento para o trabalho do que para a presença de Deus. E Jesus corrigiu ela: Marta, você anda inquieta com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual jamais lhe será tirada. Qual que é a boa parte? É a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. E o que as distrações elas fazem com nós? Nos roubam a presença de Deus. Está nos roubando o melhor de Deus. E isso às vezes nem é pecado. O seu trabalho às vezes não é pecado, mas se você colocar como prioridade, vai se tornar, porque você vai abandonar o primeiro amor, você vai abandonar Deus. Um outro texto que fala sobre distração, abre a Bíblia comigo no livro de Juízes. É um texto que eu sempre prego. Juízes, capítulo de número 19 em diante. Diz assim: fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo
e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu, e humilhando, viu suas forças se esvaziarem. Então Dalila o chamou Sansão, vem aí, os filisteus estão voltando. Acordando Sansão do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Pergunta para vocês, tirando a Isa, quem que era o inimigo de Sansão? Quem que eram os inimigos de Sansão? Feliz? Os inimigos de Sansão não era Dalila. E sabe de uma coisa? Eu sempre prego isso. Às vezes o que está te roubando de Deus não é o diabo ali na sua frente, mas as distrações. Porque os inimigos de Sansão não eram Dalila, eram os filisteus. Mas ele, dormindo no colo da distração da Dalila roubou o que era mais precioso de Sansão, a presença de Deus. Então não permita que as distrações, que aquilo que é distração, roubem o que é mais precioso de nós, que é a presença do Espírito Santo. E olha que interessante, Sansão, ele sai como antes, da mesma maneira. Só que olha que interessante a palavra, Sansão não havia notado, Sansão não tinha percebido que ele já não carregava mais a presença de Deus. Será que você não estamos percebendo que nós não estamos mais carregando a presença do Espírito Santo? E a gente até está saindo como antes para guerrear, mas a gente não está notando, não está percebendo, porque as distrações estão nos roubando. Um outro texto para a gente finalizar, Lucas capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15, diz assim, a parábola do grande banquete. Todos vocês conhecem. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vocês. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. Repita comigo: desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la, por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo eu de me casar e por esse motivo eu não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Repita comigo: irou-se de sobremaneira, e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde lhe relatou ao seu servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e ao que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto, vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia.
Então eu falei aqui no começo que não é normal a gente falar que a gente abandonou o amor. Porque se a gente abandonou o amor, a gente abandonou o próprio Deus. E se nós abandonamos o próprio Deus, nós necessitamos de arrependimento. Não é uma coisa que dá para passar, dá para eu continuar do jeito que eu estou, não dá. Não. Se você foi convidado para ceiar e você está contando para Jesus, qualquer que for, qualquer desculpa, porque é o próprio Jesus que trata. E sabe o que eu falei? Casar é pecado? Não. Comprar propriedades é pecado? Não. É bênção, irmão. A gente tem, glória a Deus, ali, o money, a para você comprar propriedade, glória a Deus por isso, para você casar, glória a Deus por isso, projetos de Deus, você comprar juntas e coisas. Só que o que não pode, irmão, é todas essas distrações nos roubar da presença de Deus. E a gente está igual Sansão, achando que a gente está bem, mas a presença de Deus, já saiu da nossa vida faz tempo. É por isso que nós precisamos se arrepender, precisamos voltar para Jesus, porque não tem de verdade. Eu sei que é duro, mas lembra, é duro para mim também, a palavra é para mim também. O filho pródigo, quando saiu da casa de Deus, eu falei isso. Por mais que Jesus ele estava de braços abertos, e glória a Deus, a gente sempre prega isso. E Deus ele está sempre assim de braços abertos, nos esperando. Jesus trata o filho pródigo como morto. O filho pródigo não estava mais vivo, longe da presença de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não há vida longe da presença de Deus. Não permita que as distrações te roubem da presença de Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o natural. O natural é nós crescermos em amor. A Bíblia fala, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Daqueles que estão firmados na rocha, o amor vai sempre crescer. Aqueles que estão firmados na rocha, o amor precisa crescer, porque o amor não tem fim. O amor é o próprio Deus. Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele é santo, Ele é todo amor. E nem por toda a nossa vida nós vamos descobrir a profundidade desse amor. Não tem como você não viver o primeiro amor, porque o amor não tem fim. Quem colocou na nossa cabeça que o amor tem fim? O amor não tem fim. E se nós estamos nele, sempre tem um lugar a mais, um cômodo a mais para a gente ir. Não importa se você já jejuou 40 dias, tem mais ainda disponível, porque Deus ele é infinito, Ele não tem fim. E o seu amor também não tem fim. Não tem como você perder o amor. Se você perdeu o primeiro amor, você perdeu o próprio Deus. Você perdeu a própria presença dele. É por isso que o próprio Jesus, abre sua Bíblia lá de novo em Apocalipse, e aqui eu encerro, capítulo 2, versículo de número 5. O próprio Cristo, Ele nos dá a receita para voltar para o primeiro amor. Então o próprio Cristo, Ele estabelece o que nós precisamos fazer para voltar ao primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não se arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei do teu candelabro do teu lugar. Então a primeira característica, o primeiro passo que você precisa fazer para voltar ao primeiro amor é se lembrar. Repita comigo, lembrar. Então você precisa fazer um diagnóstico. Se coloque de pé.
para parecer que está acabando. Então você precisa fazer um diagnóstico da sua própria vida. E aqui não é o Mateus, não. Aqui é você e Deus, irmão. É você e Jesus. Se você está top, amém, continua crescendo nessa graça e continua crescendo no amor de Jesus. Mas se você não está, comece a refletir. Comece a pedir para o Espírito Santo: Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi? Porque o que é cair? É abandonar a presença de Deus. Senhor, aonde foi que eu abandonei a tua presença? Segundo passo, se arrepender. Repita comigo: se arrepender. Se arrepender. Então, segundo passo, depois que você lembra, você precisa se arrepender, irmão. Escuta o que eu vou falar, para ficar gravado na sua cabeça. Se alguém comete adultério, o que essa pessoa precisa fazer? Se arrepender. Mas se nós abandonarmos a presença do Senhor, nós também necessitamos de arrependimento. Porque sem arrependimento você não vai voltar para essa graça maravilhosa e você corre o risco de ir para o inferno. É o que Lucas 14 ele vai relatar. Aqueles irmãos, eles estavam contando desculpa para o Senhor Jesus, e todos eles, Jesus falou: se eles não se arrependerem, não participarão da minha ceia. Nós necessitamos, eu, você, de se arrepender. Então lembra aonde foi que você caiu e começa a se arrepender. Começa a pedir perdão para Deus. Começa a pedir perdão. E o terceiro passo, o terceiro e último, depois que você se arrepende, aí você vai provar para Deus que você se arrependeu. Como? Volta às práticas do primeiro amor. Então repita comigo para estar gravado. Lembrar. Se arrepender. Voltar às práticas das primeiras obras. A prova que você se arrependeu, até a sua vida começa a mudar de novo. Aqui você começa a voltar a a presença de Deus. Sansão ele fez isso. Sansão ele perdeu a presença de Deus, mas Sansão ele se arrepende. E Sansão, a Bíblia vai dizer que o cabelo de sua cabeça voltou a crescer. Eu vou repetir: o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Ou seja, a presença de Deus voltou a se estabelecer na vida de Sansão. E a Bíblia vai falar que Sansão ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que toda a sua vida. E é por isso que ele é reconhecido na galeria da fé de Hebreus 11. É porque ele ainda no final da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Ou seja, ainda há tempo de você se arrepender, de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Clamando ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Não dependa da minha oração. Se você e Deus